Bom, nos últimos anos aqui em Mato Grosso do Sul tem se intensificado, né, um movimento denominado Retomada, que nas falas das lideranças indígenas é um movimento legítimo e próprio das comunidades indígenas, né, um instrumento de elas fazerem valer os seus direitos. Nós sabemos que a Constituição Federal de 88 estipula um prazo de 5 anos para que todas as terras indígenas do Brasil fossem demarcadas, e os povos indígenas, durante todos esses anos, esperaram pela ação estatal em reconhecer os seus legítimos territórios. Diante da inércia da omissão estatal, as lideranças indígenas, em assembleias conjuntas, resolveram reocupar os seus territórios. Então, as retomadas se traduzem em verdadeiro movimento legítimo próprio das comunidades indígenas de reocuparem os seus territórios tradicionais diante da omissão estatal em não reconhecer esses territórios ancestrais. Então, Mato Grosso do Sul concentra a segunda maior população indígena do Brasil, mas nas últimas décadas tem sido também o estado que mais concentra o número de violações a direito dos povos indígenas. Então, são violações de ordem de crimes contra a vida, de crimes contra a liberdade, a dignidade das comunidades indígenas. E isso se dá justamente nesse contexto de conflitos, né? Em conflitos de retomada, por exemplo, é que está o maior número também de lideranças que foram mortas por conta de luta pela terra. Mas não é só isso, né? Nós sabemos também que a partir do momento que as comunidades indígenas estão confinadas em pequenas reservas de terras, são justamente nesses confinamentos em que existe o maior número de violências que estão intimamente ligadas à questão territorial. Então, aqui no Mato Grosso do Sul, atualmente nós temos dois grandes movimentos indígenas, né? Um há mais tempo, que é o movimento Atiguaçu Guarani Kaiowá, que congrega todos os guaranis de Mato Grosso do Sul, o povo Kaiowá, e também o Conselho do Povo Terena, que reúne os caciques e lideranças terena de Mato Grosso do Sul, mas também que congrega algumas lideranças Quiniquinal, Caduel e Ofaié, que são os outros povos indígenas que existem em menor número. E essas duas instituições tradicionais, elas integram a Articulação Indígena do Brasil, a APIB, né, que nos últimos anos tem participado ativamente, né, da defesa dos direitos dos povos indígenas. É importante salientar que tanto as lideranças do Atiguaçu Guarani Kaiowá quanto lideranças do Conselho do Povo Terena estiveram presentes defendendo e lutando pela atual Carta Constitucional no período de 88. E justamente nesse período, né, passados mais de 27 anos, e justamente neste período em que a Constituição está sofrendo vários ataques, essas mesmas lideranças, né, e outros descendentes dessas lideranças estão novamente se juntando para defender a manutenção do artigo 231 diante da PEC 215, que tenta retirar esses direitos que foram conquistados pelas nossas lideranças. Nas últimas assembleias tem havido uma grande participação da juventude indígena, né, que são jovens, líderes que estão aí envolvidos na luta pela terra, que estão aí participando ativamente, né, do movimento indígena. Mas Mato Grosso do Sul também tem uma característica especial, né? Provavelmente Mato Grosso do Sul é o estado que concentra o maior número de acadêmicos indígenas, né? Nós temos pelo menos aproximadamente mais de 1.000 acadêmicos indígenas e outras tantas dezenas de profissionais indígenas que estão cursando cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. E estes profissionais e pesquisadores, eles estão também usando seus conhecimentos para apoiar a luta dos povos indígenas. Então, a participação dessa juventude, né, que está aí transitando entre a aldeia e a universidade, tem qualificado a luta de nossas lideranças. Se no passado as nossas lideranças sofriam dessa carência de assessoria especializada, tanto jurídica quanto na questão da educação, na questão da sustentabilidade, hoje eles podem contar com profissionais indígenas que estão aí também em sintonia com o movimento indígena. Então, a partir desse dado específico, nós podemos
esperar que essa luta qualificada do movimento indígena possa cada vez mais trazer o fortalecimento das nossas instituições. Essa questão da sociedade civil é importante para a nossa luta, porque Mato Grosso do Sul é um estado claramente anti-indígena, né? Não só a partir do ponto de vista institucional, né, das estruturas do estado, mas também da sociedade envolvente. Existe aqui um preconceito muito forte contra os povos indígenas, né? E não só de pessoas que são parentes ou amigos próximos da classe ruralista, mas de pessoas que, na maioria das vezes, não tem nenhuma afinidade, né, com a classe ruralista do estado, mas que por força, né, da atuação midiática contra os povos indígenas, né, de uma maneira desigual, mostrando apenas um lado, as pessoas acabam comprando esses discursos de que os povos indígenas de fato é um estorvo, né, ao desenvolvimento do estado. Aqui as comunidades indígenas são vistas como um retrocesso, né? As comunidades indígenas são vistas como um estorvo ao desenvolvimento do estado. Muitos prefeitos sequer querem admitir que na circunscrição dos seus municípios existem comunidades indígenas, justamente para evitar essa relação conflituosa que existe. Então, a questão principal é solidariedade aos povos indígenas, né? Nós precisamos muito que a sociedade envolvente, de diversas classes profissionais, se solidarizem à luta dos povos indígenas. E a própria questão de humanidade, né? Você olhar os povos indígenas com um olhar diferente, né? Muitas pessoas, inclusive nas redes sociais, né, elas postam muitos discursos, né, preconceituoso mesmo, né, de etnocídio, vamos dizer assim, mas sem ao menos nunca ter ido na aldeia, sem ao menos nunca ter procurado entender a história dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul.